Olá, pessoal. Estudantes de cultura racional ou não, a cultura racional é um conhecimento em favor de todos e de tudo que existe. Ontem eu fiz um vídeo e lá nos minutos 6 minutos e 45. Se a pessoa quiser voltar a assistir lá, que estava falando sobre isso. Que a cultura racional não é contra ninguém, sim em favor de todos. Bom, então esse outro título desse vídeo ou tema, ele é uma continuação de um esclarecimento que, como nós seres humanos, nós temos essa mania, vamos dizer assim, uma mania de criticar alguma coisa errada, até de nós mesmos. Nós somos muito críticos de nós mesmos. Cobramos muito de nós mesmos pela índole racional. Então, a gente quer tudo belo, tudo perfeito, tudo bonito, tudo limpo, tudo cheiroso, né? Essa é uma índole racional. Vem da origem, essa índole nossa. Então, eu separei para nós, né? Para nós todos, saber como a gente pode ter um julgamento sem que isso nos prejudique. Porque eu não posso fazer contra-propaganda da cultura racional falando do bem, espalhando o bem para as pessoas, falando de paz, de amor, de fraternidade, enquanto que eu estou discutindo com a pessoa por causa de alguma coisa que eu não venha gostar, que eu acho que é errado, que é isso, que é aquilo. Então, quem não brigou com seu irmão, quem não discutiu com sua própria, às vezes, o pai, a mãe não ralhou com seus filhos, isso já é do ser humano ser assim. Então, por que somos assim? Aí viemos a ter esse conhecimento que chegou na Terra em 1935 para saber quem somos verdadeiramente. Bom, ponto final sobre isso daí. O que trata disso? Desse título, desse tema. Não julgue, né? Não julgue nada e nem ninguém antes de ver esse vídeo. Como podemos julgar? Como que a gente possa ter um julgamento, que esse julgamento não vai prejudicar, em primeiro lugar, para ele não sentir com uma carga tremenda em cima das minhas costas, às vezes alguma coisa que eu tenha cometido, isso fica batendo lá na minha consciência. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Agora não tem jeito mais, você já cometeu qualquer coisa. Então, nesse livro, vou estar demonstrando o livro, é o 21 fascículo da réplica, e eu vou começar a ler, porque ele tem um início da leitura numa página, mas quando ele começa a falar sobre isso, que eu vou iniciar
sobre esse assunto do julgamento. Como eu posso me julgar? Como eu posso ver o outro de outra maneira, né? Aqui não há que você fica impugnando, espetando aquela pessoa, né? Espetando assim no Senhor, por que você está fazendo isso? Por que, né? Porque com aquela cutucando a pessoa. Então, a vida se tornando uma vida, está na página 56, no final da página. Então, a vida se tornando uma vida completamente diferente da de animal racional inconsciente. Veja a palavra. Vida do animal racional é a vida do livre pensamento. Então, eu salvei na playlist o vídeo anterior que está falando sobre isso, né? Do não ir contra as pessoas. E do pensamento que, como ninguém se manifestou, falando do pensamento, o que é o pensamento? Se ele é meu ou se não é meu. Então, a vida do animal racional é a vida do livre pensamento, que o animal só pensa por estarem na categoria de bicho racional dividido em duas classes. Porque o ser humano, ele pensa. O bicho irracional também vive de pensamento. Por quê? Ele vive de pensamento porque ele precisa de fazer as coisas básicas que o irracional faz. Ele tem um diminuto pensamento que faz com que ele saia da toca dele e procure o alimento, volta para a toca para se esconder de algum animal predador. Então é isso. E por a categoria ser uma só de bicho racional, na página 57, aqui o animal racional é um livre pensador. Vive do pensamento, como outro animal qualquer. Como o irracional, que também vive do pensamento. Por estarem ligados todas as duas categorias, no elétrico e magnético. Então, todos que estão ligados no elétrico e magnético, o pensamento é flutuante. Quer dizer isso? Ele não tem estabilidade, né? O pensamento é variante. A instabilidade que ocorre é porque se ele ficasse só no bem, só nas coisas boas, tudo correria bem para ele. Como que a gente sabe que não é assim que o ser humano pensa. Ninguém pensa desse jeito. Então, todos estão ligados ao elétrico e magnético. O pensamento mau é magnético e o pensamento bom, o bom aparente, não é o bom verdadeiro, é elétrico. E ligado a essas duas energias variantes, elétrica e magnética, que são livres pensadores. E por serem livres pensadores, que são inconscientes. É uma coisa de você parar para pensar assim, se eu sou livre para pensar, qual é a minha consciência? Aonde que ela está, essa consciência? Aonde minha consciência está quando eu sou livre para pensar? Eu sou livre para pensar o que eu quiser. Então, não é uma indagação, questionamento assim, mais aprofundado sobre o que é o pensamento, como o ser humano pensa.
E por serem inconscientes é que nunca puderam descobrir a razão de ser racional, a razão de seu ser. E por ser inconsciente é que sempre viveu nas trevas. Quem vive nas trevas nada sabe, vive a vida inteira em pesquisa, a vida inteira em experiências, à procura de acertar e nunca acertando, por ser livres pensadores. O pensamento é instrumento de todos os tormentos da vida e por isso o pensamento é desregulado. É uma das causas do desequilíbrio. O pensamento nunca pôde equilibrar ninguém e por isso é dois em um só, o elétrico e magnético. Então eu vou fazer uma gesticulação aqui com as mãos para vocês se deparar como que a gente vive desequilibrado, ó, dois ponteiros com a mesma mão na sua cabeça, elétrico, magnético, elétrico, magnético, elétrico, magnético, elétrico, magnético. Então isso interruptamente, sem a pessoa parar de pensar. Então esse ponteiro aqui que ele fica fazendo por um lado pende o lado bom aparente, por outro lado pende o mal. O pensamento é instrumento de todos os tormentos. O pensamento nunca pôde equilibrar ninguém, por isso é dois em só, o elétrico e magnético. Um funciona de um jeito, outro funciona de outro, e de uma infinidade de maneiras. E por isso o pensamento nunca pôde equilibrar ninguém. Então, consegue equilibrar aparentemente, mas verdadeiramente nunca conseguiu equilibrar ninguém. Então, a pessoa tem várias personalidades. Uma hora é uma, outra hora é outra, porque o pensamento desregulado, a pessoa se torna desequilibrada. E a pessoa é joguete do pensamento, é joguete do pensamento, e por isso estavam nessa classe inferior inconscientes, por viver desregulado sempre, e na categoria de animal, por estar ligado à matéria. Então foi denominado animal por ter raciocínio, mas não em função. A importância de estudar a cultura racional. O funcionamento do raciocínio ele vem através dos assuntos racionais, que esses assuntos racionais são tratamento energético, são vibrações de energia. Né? Para a gente conhecer a fundo cultura racional, a gente precisa saber como funcionam essas energias. Elétrica, magnética, para que serve, o campo biomagnético da Terra. Então, a pessoa é joguete do pensamento, por isso estava nessa classe inferior, por estar ligada à matéria. Julgava que o pensamento desregulado, como fosse o raciocínio, que a imaginação fosse o raciocínio, que a intuição fosse o raciocínio, que a inspiração fosse o raciocínio. O raciocínio é racional. Que beleza, que grandiosidade é essa do racional superior, ele trazer essas mensagens para saber como podemos sair dessa fase de animal, deixar esse desequilíbrio para desenvolver o nosso raciocínio, desenvolver essa parte, né? Uma coisa pura, limpa e perfeita. E não é de sua função a classe de animal racional. A funcionalidade do raciocínio, ele não funciona numa classe de animal racional. Por quê? Porque é superior, vem da origem. O raciocínio, ele é da origem e ele teve que esperar essa época
depois que a humanidade se amadurecesse pela evolução natural da natureza e sair da classe de animal racional para subir de classe para aparelho racional. Então é uma parte da cabeça que estava paralisada, esperando a sua época, seu tempo, a sua fase de entrar em função, como agora chegou a fase racional, a fase da função do raciocínio, a fase racional. A sua época de reflorescimento, o seu tempo de nascer e reflorescer. Então, duas classes completamente diferentes, a elétrica e a magnética, do livre pensador, todos pensando, classe inferior, e a classe de aparelho racional. Por serem livres pensadores, nunca conseguiram o verdadeiro equilíbrio. Porque onde está o mal, está o bem aparente. Não há equilíbrio. Há o equilíbrio aparente. O desequilíbrio é proporcionado pela própria natureza elétrica e magnética. Uma hora pensa mal, outra hora pensa bem. Mas o bem aparentemente. Então, a desregulagem constante. Não podia nunca conseguir o equilíbrio da humanidade, porque se o elétrico e o magnético está satisfeito, o magnético está insatisfeito. Por isso, nunca conseguiu a união da paz, amor e fraternidade. E dessa forma, nunca poderia coisa alguma dar certo. Está certo hoje com o elétrico e amanhã certo com o magnético. Então ficava nesse jogo, elétrico e magnético, elétrico e magnético, elétrico e magnético. Nesse jogo, nesse desequilíbrio, porque a energia magnética, ela não se torna energia positiva. Ou seja, ela não deixa de ser a energia má, ruim e negativa para se tornar positiva. Porque qual é a função da energia magnética? Isso é um outro assunto, né, que a gente pode tratar em outro momento. Bom, nesse jogo de desequilíbrio, aí a imaginação, uma hora imaginando de jeito, outra hora de outro. Uma hora ligada ao magnético, imaginação magnética. Outra hora ligada ao elétrico, imaginação elétrica, quer dizer, o bem aparente. A imaginação magnética, as imagens que traz desânimo, traz coisas ruins, traz coisas desagradáveis, né? Tudo imagens diferentes. Uma hora intuição elétrica, outra hora intuição magnética, visão elétrica, outra hora visão magnética. E nessa permanente desregulagem funcionavam duas personalidades, ora a elétrica por dentro e a magnética por fora. Ora a magnética por dentro e a elétrica por fora. Então, um ser com duas personalidades não podia regular de espécie alguma. Viviam todos debaixo de uma desregulagem tremenda. Sendo a pessoa servindo de joguete dessas duas energias deformadas por estar ligada a ela, o elétrico e magnético. A energia, como sabe, do animal irracional. Então, estavam vivendo quase idêntico aos irracionais, por estarem ligados à energia deles, por não conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. E por isso tinha que viver nesse inferno em vida como esses contratempos que não tinham mais fim. Viviam assim, sem conhecer o ciclo de coisa alguma. Então, o elétrico e magnético fazia a pessoa sonhar. Ora sonhos magnéticos, ora sonhos elétricos, ora planos magnéticos, ora planos elétricos. E ficava a pessoa nessa tremenda balança completamente desregulado. É por isso que a humanidade nunca pôde conseguir, e dessa forma nunca poderia, a verdadeira paz, o amor e a fraternidade. Por viver nessa tremenda desregulagem, a quem não regula certo é um doente com aparência de bom. O desequilíbrio universal prova isso, que todos são doentes e por isso todos são de matéria. Um desequilíbrio mental. E por assim ser, comete infinidade de loucuras e infinidade de monstruosidades.
Está aí a função do desequilíbrio, está aí a função do elétrico e magnético, desequilíbrio total, monstruosos, horrorosos, selvagens, desequilíbrio total. Ainda existe o mais monstruoso, é o superpensamento magnético. Esse é que faz com que a pessoa supere a todos os limites de procedimentos, todos os limites de procedimento. São os doentes mentais. E o superpensamento elétrico superou tudo, desequilibrou-se. E o superpensamento magnético, da mesma forma, superou tudo, desequilíbrio total. E então, doentes mentais. Mas, infelizmente, tudo isso se dá ao desconto, porque a humanidade nunca teve condições de se conhecer. Que nunca souberam, porque nunca houve quem dissesse de onde vim, para onde vou, nunca houve quem soubesse. Então a humanidade era assim, porque nunca houve quem soubesse. Então tinha que viver assim, aos trancos e barrancos, os altos e baixos, uma tremenda confusão generalizada. Os furiosos, os raivosos, o elétrico e o magnético. De forma assim estavam nesse estado de inconsciência profunda por não conhecerem e não saberem o porquê dessa natureza assim ser e de todos assim serem. E assim vivendo como verdadeiros instrumentos e robôs e aparelhos dessas duas energias magnética e elétrica. Gente, eu vou dar uma paradinha para dar uma explanaçãozinha aqui, falando sobre robô. O robô, ele é uma máquina, ele não sente nada. Então, quando o ser humano ele está nesse estado de ele fazer as coisas e não sentir nada, em outros livros ele fala que o pensamento está seco, ele não está vivendo mais do pensamento, porque ele não está sentindo, ele está vivendo de outra coisa, ele está vivendo de joguete, porque ele está sendo instrumento. Só isso, né, minha explanação sobre o robô. No sentido que se a pessoa tivesse como assim, um robô, não um ser humano que tem emoções, né? Tem emoções, né? Ele mostra na parte facial, aqui na face dele, que ele tem emoções. Ele não fica assim, estático. Então, ora aborrecidos, o magnético, ora alegres, o elétrico, ora satisfeitos, o magnético, ora satisfeito, o elétrico. Duas personalidades, duas forças em um corpo só. Então, tinha que viver nesses sobressaltos, nesses desatinos, nessa desconfiança tremenda, desconfiados de tudo pelo desequilíbrio da função elétrica e magnética. Por isso que os males existem. A causa é magnética, a causa dos males é magnético, que faz o robô o que quer, do instrumento que quer. Então, se a pessoa está sendo robô, o robô para o mal, porque, por exemplo, pode haver que a pessoa fica robotizada aí, não sentindo nada para fazer o bem, como um instrumento para fazer só o bem? Não sei. Mas se está falando aqui que esses instrumentos, a pessoa sendo instrumento do robô que ele faz, o que quer o instrumento, o que quer que o magnético faz desse robô o que quer, que é a pessoa. A pessoa é instrumento, é induzida pela causa desse procedimento, a fazer isso ou aquilo, a proceder assim ou assado. A pessoa é joguete dessas duas forças. Então, a pessoa se engana. Ela se engana, porque as duas forças, o bem aparente, às vezes a pessoa fala assim, vou fazer isso para um bem. Eu estou fazendo mal porque esse mal, ele surge através desse mal que eu estou fazendo, né, um bem. Às vezes a pessoa pode pensar isso, né? Ela está sendo joguete, porque passa o bem aparente para ela que não é o bem verdadeiro. Tá me entendendo? Estão me entendendo como que está funcionando na cabeça dessa pessoa? Essas duas forças é que comanda a pessoa, é que comanda o pensamento, porque não é feito sem causa. Então,
a pessoa, ela é inconsciente, então ela tá confusa, completamente confusa com o bem, achando que aquele bem é bem e não é o bem verdadeiro, é o bem aparente. O pensamento vem de fora do elétrico magnético, então o pensamento vem dessas duas forças, que as pessoas são robôs e joguetes dessas forças, porque não há efeito sem causa. Qualquer procedimento mau é a função magnética atuando no pensamento. E os pensamentos bons é a função elétrica atuando no pensamento. E o que a pessoa pensa é o que a pessoa faz, não é o que a pessoa é. Entendeu? Não é o que a pessoa é. Por isso que a gente não pode julgar. Pensa e executa, não é efeito sem causa. A pessoa é instrumento, está entre o feito e a causa. O feito e a causa. Eu sou instrumento do feito e a causa. Então, eu estou no meio desse feito. O feito da matéria elétrica magnética. O feito que eu sou feita do elétrico magnético também. E a causa dessas duas energias, e eu ficando no meio, sendo instrumento dessas duas energias. Desculpa. E por isso a pessoa faz isso, mas induzida. Cadê minha água? Minha garganta secou. E por isso, a pessoa faz isso, mas induzida pela causa. A causa elétrica magnética. Então, o instrumento está no meio, entre a causa e o feito. A ferramenta do magnético é a pessoa. Para executar isso, aquilo sobre a sua orientação. A pessoa é um instrumento, serve de instrumento dessas duas forças. Então, está no meio da causa e do efeito. O que causa a pessoa ter aquele procedimento? Qual a causa do procedimento? Os efeitos das duas energias sobre a pessoa, ou sobre aonde vem a transmissão na cabeça dela, o pensamento. Então, quem sabe julgar, julga a causa e não o feito, porque o feito já está feito, não tem nada para julgar. Então, não julgue nada antes de saber como julgar. Esse é o tema do vídeo. Vamos ver a causa, porque não é feito sem causa, mas muitos precipitados se baseiam no feito e procuram julgar o feito, completamente despercebidos da causa, porque não há efeito sem causa. E por isso que toda a humanidade pena que faz pena, por não conhecer a sua verdadeira natureza de ser como é. Porque ninguém nunca soube para ensinar. Quem ensinou isso pra gente? Se você já... Todos nós tivemos nossos deslizes, os nossos errinhos, nós somos humanos, nós somos passíveis de erros. Quem ensinou isso? Ensinou como? Atacando, julgando, pré-julgando, fazendo as suas, vamos dizer assim, a pessoas que têm... né, um preconceito da pessoa, né, fazendo os, né, preconceitos. A ganância, a ambição, a vaidade, tudo isso é ação magnética. Qualquer espécie de delito ou crime, ação magnética causa. Fez instrumento executar isso ou aquilo, proceder deste ou daquela forma. Mas, infelizmente, a humanidade nunca se conheceu. E por isso, todas as perguntas ficaram sempre sem resposta. Perguntando: quem sou? Por que assim sou? Porque
eu assim sou. De onde vim, para onde vou, porque assim sou. Ninguém nunca soube responder. Então é isso, pessoal. Vamos saber mais, vamos ter esse conhecimento para a gente se conhecer, que é o mais importante da vida. O Racional Superior diz. O mais importante da vida é o se conhecer, saber quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Até mais. Se gostou, dê um like.